A Idade Média é provavelmente o período histórico mais difamado de todos. Isso porque o próprio termo Idade Média é cunhado na modernidade, no século XVI, quando o mundo moderno que estava nascendo queria se distanciar dos 1000 anos que haviam acontecido anteriormente e queria se aproximar da supostamente mais avançada e próspera Antiguidade Clássica. Isto combinado às limitações da arqueologia até a segunda metade do século XX, que não permitia reconstruir com clareza como era a vida material durante a maior parte do período medieval, levou à ideia de que era uma vida dura, suja, sórdida e curta. Essa visão vem mudando gradualmente ao longo do século XX, dentro da academia. No entanto, ela ainda é muito forte dentro da cultura popular e do imaginário coletivo. Por isso, neste vídeo, eu irei desfazer 4 mitos a respeito da Idade Média. Primeiro mito: as pessoas envelheciam muito rápido. Aos 30 anos já eram idosas e dificilmente passariam dos 40 anos. Na realidade, o que ocorria é que muitas pessoas morriam precocemente, principalmente devido às infecções, devido a doenças crônicas para as quais não havia tratamento. Haviam também as guerras, e para as mulheres, complicações na hora do parto também representavam um risco bem grande. Mas se você conseguisse escapar dessas intempéries, tinha boas chances de viver até os 80 anos. Como confirmam os esqueletos do período, uma parte deles tinha sinais de que havia morrido jovem, mas outros tinham sinais de desgaste nos dentes e nas articulações, condizentes com uma vida bem longa. Segundo mito: uma higiene pessoal praticamente inexistente. É claro que eles não tinham hábitos de higiene como os nossos na era moderna, até porque nós não teríamos os hábitos de higiene que temos se não tivéssemos acesso à água encanada. No entanto, eles conheciam sim os benefícios de banhos regulares. Muitos manuais médicos do período aconselhavam uma média de um banho a cada 3 semanas. Eles acreditavam que o excesso de banhos poderia retirar defesas naturais que a pele tinha contra a entrada de doenças. No entanto, eles também acreditavam que a falta de banhos, a ausência completa deles, poderia levar ao acúmulo de resíduos na pele que fariam mal à saúde. Como os banhos não eram diários, quando eles aconteciam era um verdadeiro ritual. As pessoas mergulhavam em banheiras com água quente, cheias de ervas aromáticas, e esfoliavam a pele com pedras para retirar os resíduos. Foi inclusive durante o período medieval que se difundiu a utilização do sabão na Europa. Aqueles que abriam mão definitivamente dos banhos o faziam por razões religiosas, já que o banho era encarado como uma coisa lasciva e até pecaminosa. Eles acreditavam que o cuidado com o corpo incitava a sexualidade. Mas tudo indica que apenas uma pequena fração da população adotava essa postura, mesmo entre os membros da igreja. Terceiro mito: todos que não eram da elite se alimentavam muito mal e estavam sempre desnutridos. Na realidade, o que ocorria é que a produção de alimentos era muito dependente do clima. Em períodos em que o clima colaborava, as pessoas, mesmo as mais pobres, costumavam se alimentar muito bem. Só que aí o que ocorria é que a população crescia e quando vinha uma época de clima ruim, a produção de alimentos diminuía e haviam ondas de fome. Esse fenômeno não é de forma alguma exclusivo da Idade Média. Ele ocorria na Antiguidade e continuou ocorrendo durante a Idade Moderna até o século XX. E ao contrário do senso comum, os nobres não eram completamente insensíveis à fome da sua população. Eles costumavam abrir suas despensas e seus celeiros pessoais para doar comida para a população quando havia escassez. Porque pensa comigo, que sentido tem você ser dono de um feudo se todo mundo que você tem para trabalhar nele morreu de fome?
A base da alimentação eram os cereais e os grãos, como por exemplo o trigo, a aveia, a cevada, o feijão e o grão de bico. Legumes também eram muito presentes, tais como o pepino, a beterraba, a cenoura, a cebola, a berinjela e o nabo. A proteína para os camponeses vinha geralmente de carnes brancas, como aves e peixes, e também dos ovos. A carne vermelha, por outro lado, era bem mais cara e era raramente comida pelos camponeses, mas era bastante comum na mesa dos nobres. E a carne tanto podia ser comida fresca, principalmente na época quente do ano, quanto podia ser comida salgada e defumada, principalmente durante os invernos. Quarto mito: todo mundo vivia no campo e as cidades praticamente desapareceram. Bem, houve de fato um grande retrocesso da urbanização na Europa Central e na Europa do Sul, logo após a queda do Império Romano. No entanto, as cidades nunca desapareceram por completo, elas só diminuíram bastante de tamanho. E as cidades que ficavam na Europa do Leste ou no extremo norte da Europa não foram sequer afetadas pela queda do Império. A partir da segunda metade do período medieval, sobretudo a partir do século XI, a Europa vai viver uma grande fase de expansão urbana e de crescimento das grandes cidades. Esse processo vai se intensificar a partir do século XIII e por toda a Europa, desde a Itália até o atual território da Alemanha, desde a Península Ibérica até o atual território da Rússia, você vai ter grandes cidades que vão servir como centros comerciais de troca de mercadorias, de produção de bens manufaturados. Grandes e vibrantes cidades vão fazer parte do panorama medieval durante praticamente metade do período, e mesmo durante a primeira metade, onde vai ter menos urbanização, elas nunca vão desaparecer completamente do cenário europeu. Bem, o vídeo se encerra por aqui. Se vocês gostaram, deem um like, inscrevam-se no canal, porque eu pretendo continuar fazendo esses vídeos, eu pretendo que o canal continue crescendo. Eu quero aperfeiçoar bastante os vídeos que eu estou fazendo, e o joinha de vocês e a inscrição vai ajudar muito o canal a ser recomendado para as pessoas. Então, eu ficaria muito grato se vocês pudessem dar essa força. Outros vídeos virão.